Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe. Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Esse é o Mais Que Som. Roda a vinheta. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Hoje eu tô com convidados muito especiais. Coloquei até uma camisa, mas... Gostou, pastor? Tá bonita. Fiquei mais Top. sério, né? Elegante. Sejam bem-vindos. Obrigada. Antes que a gente comece o nosso papo, eu vou convidar você que está acompanhando a gente para compartilhar o link desse programa para que mais pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. Envia nos seus grupos do WhatsApp, compartilha no Facebook, marca a gente lá no Instagram, @MMAgeral, e vamos passar esse momento juntos aí. E aí, gente? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aqui, cara. Muito bom. Bom. Depois de uma espera, né? Pois é. Tá tudo certo. É uma alegria estar aqui para falar de adoração, que é um tema que é minha paixão, né? A gente gosta Desde um pouquinho, sempre. né? Então é muito bom estar aqui hoje. Muito legal. Então, vamos começar com uma música. Hoje, os nossos convidados da música, a Luanda, hoje é tudo em família, né, pastor? Em família. Aí a gente trouxe Isso o aí. Natan, né, pra dar uma Equilibrada. né? Então vamos ouvir uma música? Bora lá. Vamos lá. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o
Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Olha, eu me deu alegria dobrada. Primeiro porque eu gosto muito dessa música. E segundo, de ver a Vitória cantando bem aí, hein? Ah, a Vitória é o nosso tesouro, ela e a Valentina. Estão arrebentando. Eu vi a Vitória pequenininha, né? A Valentina, então, nem se fale. E eu acho que desde o ventre, né, que ela já participa de ensaios junto comigo e nasceu nessa atmosfera aí de adoração, nesse meio musical, né? Então não tinha como escapar, não tinha como fugir. Não tinha. Eu falo que ela tem um professor bom também, né? O cara que ensinou o violão pra ela é bom. O pai o deu pai. aula, o pai deu aula de violão e a mãe deu aula de canto. Eu Aí- canto pra deixar espaço, entendeu? Pra todo mundo, mas... E agora ela que dá aula de canto pra mãe. Agora ela corrige a gente, Ela né? corrige, agora ela faz as correções. Ela já participou também com o pessoal aqui no programa que o Isaú fez com a gente também, muito legal. É muito bom ver esses talentos mais novos, Sim. né? Essa turminha tá chegando. Sim. Com E você tudo, sabe né? que isso foi, eu acho que é um dos efeitos da pandemia, né? Sim, Porque na pandemia, quanta gente despontou, né? A sim. pandemia te provocou, né? Eu lembro que a Vitória, ela recebeu, assim, as notas básicas, né? E aí correu para YouTube, Se aula, virou. aula, se virou, começou a tocar início de pandemia, né? Eu já Sim. tocava um pouquinho antes, né? Com na 12 pandemia anos, começou né? a Com tocar. 12 anos ela chegou pro pai dela e falou, pai, eu quero aprender a tocar violão. Ela e uma amiguinha da rua. Aí as duas sentaram lá, o Alex ensinou os acordes iniciais e falou para elas assim, ó, só que eu não vou ter tempo mais para dar aula para vocês, então vocês procuram no YouTube que vocês vão achar. E tá aí. Tá aí, se Desde virou. então, se virando super bem. Mas eu acho que a gente tá revivendo algo que a minha geração viveu. Porque eu sou de uma geração teve essa mudança, né? Então a gente tinha um culto diferente, né? A gente tá falando bastante sobre culto nos últimos programas. Então era uma dinâmica diferente. Aí vem os grupos de louvor. Muitas igrejas já tinham um grupo de louvor. Então a minha geração, ela meio que... quando se viu, já tava ali. Já tava fazendo com os mais velhos e tal. E teve esse negócio da garra, né? De ir pegar e comprar revistinha e se virar. Sim, e na nossa geração não se tinha muito material humano, né? Nas igrejas. Eu, por exemplo, eu entrei no Ministério de Louvor com 9 anos de idade. Porque Precisava muito, né? não tinha. Então eu saio do Ministério Infantil e já entro direto no Ministério de Louvor, com 9 anos. E ali a gente foi crescendo e aprendendo na prática mesmo. Sim. A dinâmica de ministério e a forma como fazer a adoração dentro da igreja. Eu comecei mais tarde, devo ter começado com uns 11, Oh, muito tarde. sabendo Super 3 tarde. acordes. Mas é legal. E uma coisa que também é legal, já entrando aqui no nosso assunto,
é a forma com que essa galerinha mais nova tá se relacionando, né? Sim. Porque a comunhão, ela também é um elemento do culto, né? Então a gente fala sobre a música como elemento do culto, da oração, enfim, do louvor. E a comunhão, ela é algo fundamental também para o culto, né? Ela reflete, né? Se reflete no culto. Sim, sem dúvida. Eu penso que o culto, ele, já entrando nesse tema, né? O culto, de fato, ele é uma expressão de adoração comunitária, né? Uhum. Acho que isso tem tudo a ver com relacionamento, a forma como as pessoas têm se relacionado, essa moçadinha, né, que a gente tem conversado, se relacionado também nos dias de hoje. Acho que havia um equívoco, né, de encarar a adoração como uma expressão individual apenas, né? Tipo, vou lá, faço minha parte, volto para casa e acabou, né? E não, né? A adoração, na verdade, é uma expressão de adoração comunitária, né? Deus, ele é um Deus relacional, né? E não seria diferente a forma como adorá-lo, né? Então, quando a gente fala de uma adoração congregacional, é impossível você entrar dentro da igreja e falar, não, eu vou fazer do meu jeito, da minha forma apenas, e me esquecer dos demais que estão ali dentro da casa do Senhor, né? A adoração, ela tem que ser um mecanismo que alcança a todos, né? Então, a gente muitas vezes caía, né, antes num erro, assim, às vezes de cantar músicas com acordes muito altos, e a igreja não conseguia A igreja ser só telespectadora do negócio. E ser só telespectadora. E hoje em dia a gente já entendeu que a dinâmica de adoração, ela tem que ser mais abrangente. Então, acordes mais simples, né? Uma letra cristocêntrica que faz com que todos ali cheguem até o trono de Deus em adoração. A gente fala muito sobre adoração. Pela própria essência do ministério de música, a gente fala muito sobre adoração. E o que a gente tem dito aqui é que a adoração, ela não é algo momentâneo ou condicionado a um lugar. Agora, a comunhão, a gente pode dizer, pastor, que a comunhão é algo da mesma natureza, momentâneo e relacionado a um lugar? Ou a comunhão, ela tem um aspecto maior, né, que envolve mais coisas? Sim, eu acho que sim. Acho que a comunhão, ela tem a ver com o nosso dia a dia, né? Quando a gente chega na igreja para apresentar o nosso culto comunitário, né, nosso culto coletivo, isso é o resultado da nossa vida, né? Do dia a dia, da forma como a gente trata as pessoas, da forma como a gente se relaciona, né? No nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja. Então, a comunhão, ela não é apenas aquele elemento que a gente vive quando chega no momento do culto, né? Aí a gente ora junto, dá as mãos juntos, ergue as mãos juntos, mas ela faz parte, aquele momento é o resultado de tudo, né? Tanto é verdade que se durante a semana, né, essa comunhão não estiver tão legal, isso vai ter uma interferência direta, né? Quando chegar esse momento da gente apresentar o nosso culto, né? Tanto em relação a Deus quanto em relação às pessoas, isso vai ter uma interferência direta também. Sim. Isso interfere diretamente, né, na forma como nós adoramos a Deus, porque a pessoa, ela chega na casa do Senhor para adorar, mas se ela não tem um momento de comunhão com os irmãos, de conhecer a história de cada um, de ter uma vivência, nem que seja... Eu sei que hoje em dia o tempo é muito corrido, é tudo muito difícil, mas nem que seja o mínimo, né, necessário, você não consegue. É muito difícil você dizer assim, não, eu não tenho comunhão com ninguém, mas eu adoro. Eu acredito que isso seja praticamente impossível. E o que eu ia te perguntar também é assim, a gente fala de ter comunhão, né? O que é ter comunhão? Porque às vezes a gente imagina assim, ter comunhão é simplesmente não ter problema com alguém, não ter problema com alguma pessoa. Mas a gente acaba isolando, a gente olha, não, o Fabinho não dá pra ter comunhão com ele, não dá pra ser amigo dele, eu vou simplesmente isolar ele da minha vida, jogar ele no canto lá e assim...
eu vejo ele, eu cumprimento, eu tenho aquela relação mínima, né? E a gente pode dizer que isso é comunhão? Não. Comunhão, ela vai além, né? Comunhão é comum, né? Você tem que ter os mesmos propósitos, os mesmos ideais. Se você está ali dentro da igreja e você não consegue se relacionar bem com a pessoa e você simplesmente ignora a existência dela, você não está vivendo a comunhão verdadeira. Porque se você tem algum problema com alguém, você tem que buscar entender a raiz desse problema e administrar de uma forma saudável essa situação. Uhum. E não simplesmente jogar para debaixo do tapete, né? E dizer, não, isso daqui não vai me atrapalhar, isso daqui não vai me impedir, eu vou continuar. Né? Isso é uma postura até mesmo arrogante da parte do cristão, né? Ter esse tipo de postura, porque é viver como se você fosse a verdade absoluta, né? Ou sempre o certo da questão, ignorando qualquer situação ou circunstância. E isso não demonstra uma comunhão verdadeira. Uhum. A comunhão verdadeira é andar junto, orar junto, chorar pelas dores do próximo, viver um pouco daquilo que o outro vive, para poder, de fato, dizer, não, eu tenho comunhão. E hoje, assim, as pessoas, elas são diferentes desde sempre. Cada um tem um estilo de vida, cada um tem um objetivo de vida. Mas todas essas informações, elas se convergem dentro da igreja e a gente tem que aprender. Sim. Aprender a viver nessa comunidade que tem que ser uma, né? Tem que ser unida em um único propósito e um único ideal. Então, se existe alguma coisa, não é o certo você simplesmente falar, não gosto do Fábio, então vou ignorá-lo totalmente, né? Não, você tem que buscar em Deus uma aproximação. Eu acho que um dos aspectos da nossa sociedade muito forte, Fabinho, é a questão do individualismo, né? Eu acho que o individualismo é muito, muito presente hoje em todos os ambientes e a gente vive numa luta contra isso, inclusive dentro da igreja, porque a gente é forçado a viver dessa forma do lado de fora. Então, no ambiente de trabalho, o que a gente percebe são pessoas que, de certa forma, elas querem garantir a parte delas, né? Elas não se importam com quem está do lado, com quem está atrás, com quem está na frente, elas querem vencer na vida. Nem que para isso elas precisem passar por cima de algumas pessoas, nem que para isso elas precisem desprezar, ignorar outras pessoas. Esse é o objetivo de vida, né? Quando a gente chega na igreja, é um desafio isso, porque a igreja não pode ser esse ambiente de individualidade, né, de individualismo, onde eu chego, se eu faço parte de quem está responsável, né, por ministrar, eu vou lá e faço a minha parte, ou se não, né, se eu estou do lado de cá, se eu vou só para assistir o culto também, eu vou lá também, faço a minha parte e vou embora, né? E parece que quando Jesus pensou na igreja, ele pensou em algo completamente diferente disso, né? A igreja é uma comunidade onde existem essas coisas que a Onda falou, existe pessoas que se importam umas com as outras, né? Que choram umas com as outras, que oram umas com as outras, né? Que mandam uma mensagem durante a semana, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Então, eu acho que esse relacionamento completo, né? Honesto, sincero, eu acho que isso é comunhão. Isso tem a ver com comunhão. Quando a gente se distancia disso, e aí a gente nessa vida doida, né, nessa vida corrida, a gente vai à igreja só para cumprir tabela, para fazer o que tem que fazer, aí eu acho que a gente vai se distanciando desse propósito de Deus para a igreja, que é viver como uma comunidade, que tem a ver com a proposta, tudo a ver com a proposta de comunhão. E, Fabinho, como um casal pastoral, nós já passamos por algumas situações em que nós tivemos que administrar situações do tipo 2 ministérios de louvor na mesma igreja e, assim, no dia que um ia ministrar, o outro simplesmente não ia para o culto.
E no dia que o outro ia, assim, vice-versa. E aí a gente teve que pegar, sentar essa galera e falar, não, gente, não é assim que funciona. O que está acontecendo? A gente tem que ter comunhão. Se o Ministério de Louvor que está designado para adorar naquele dia, ele consegue adorar em cima do altar, por que não consegue adorar também no banco? Né? Qual que é a dificuldade? A impressão que é folga no dia, não precisa ir para a igreja hoje, porque hoje eu não vou. Hoje eu não toco, eu não canto. E às vezes assim, a pessoa tá ali presente, mas não sou eu que estou ministrando, então eu cruzo os braços e fico só naquela análise crítica. Então, vamos ver o que vai dar aí a turma. Então, isso era um problema muito grande. A gente sentou todo mundo e teve que discipular, explicar o que é comunhão, o que é adoração de verdade, né? O que é uma igreja, o contexto de uma igreja, como nós vivemos em comunidade respeitando uns aos outros e aceitando as diferenças uns dos outros, para que isso fosse quebrado. E até mesmo estrategicamente, montando momentos de comunhão, festas e para todos juntos, para que estabelecesse, sabe, esse relacionamento de sentar do lado do outro, entender a história do outro, né? Entender a trajetória do outro, porque as pessoas, elas são muito avaliadoras do estético, né, do exterior. E só de olhar, não, eu não gosto do Alex porque ele sempre usa camisa social, né? E já avalia, já rotula. Bloqueia. E bloqueia. E não dá chance, oportunidade da pessoa se mostrar diferente. Então, isso a gente já enfrentou e tem enfrentado ao longo da nossa história aí com algumas igrejas por onde nós passamos, e graças a Deus a gente tem conseguido mostrar aí que o servir é diferente, né? Não é estar no mais elevado lugar que faz da gente melhor que os outros, pelo contrário, a responsabilidade ela aumenta, o servir aumenta mais ainda, né? Porque se você está ali no altar adorando, você está servindo outras pessoas. Sim. Né? E o desafio de servir uma multidão não é fácil, né? Só com a ajuda do Espírito Santo mesmo. E é um serviço importantíssimo, porque essa turma, eles conduzem a igreja na adoração comunitária, né? Sim. Então, não é algo leve, né? Eu acho que os elementos do culto, eles trazem essa grande responsabilidade para a vida da igreja. Então, o pregador, por exemplo, é uma responsabilidade enorme. Eu acho que a gente assimila de uma forma mais fácil isso, primeiro, porque são poucos pregadores. A maioria da gente não é pregador. Então a gente joga essa bronca pra cima de quem? Do pastor. Então o pastor, ele tem a obrigação de pregar bem. Então a gente fala, é uma grande responsabilidade. Quando a gente vem pra música, a gente tem mais pessoas participando. Então é algo mais dividido, né? Mas a responsabilidade é a mesma. É o mesmo peso, né, pastor? Sim, é o mesmo peso. A mesma responsabilidade. E assim, quem tá lá na frente da igreja, dos irmãos, não tem jeito, né? Ele vai acabar sendo referência. As pessoas vão olhar para ele, vão olhar para a vida dele, vão querer saber como é que ele, se ele é casado, né? Como é que ele trata a esposa, né? Sim. Se ele é namorado, né? Quem é a namorada dele. Essa ideia de ser esse espelho, né? Pode parecer que a gente, às vezes, está tentando jogar uma pressão, assim, Sim. sobre-humana, né? Mas não é essa a ideia, né? É mais para a gente perceber mesmo que o que a Bíblia ensina, né? A quem é dado, ou quem muito é dado, também é cobrado, né? Então, a gente tem como liderança, seja pastor, seja Ministério de Música e Artes, a gente tem essa responsabilidade, né? Agora, cara, se você me permite, na fala da Luanda, né? Eu tava pensando assim, eu acho que tem uma diferença aqui, que é no lance da afinidade também. Eu acho que quando a gente fala de comunhão, eu acho que não significa assim que a gente vai ser melhor amigo de todo mundo, né? Até por conta do perfil de cada um, né? Jesus não era dessa forma, né? Dentre os 12 ele tinha 3, no meio dos 3 ele tinha um que ele reclinava a cabeça no ombro. Então eu acho que o desafio na igreja é a gente viver em paz, a gente viver bem, a gente se importar,
a gente procurar saber como é que está o nosso irmão, se ele está precisando de algo, né? É não armazenar nenhum sentimento errado, ruim no coração. E tentar ser amigo do máximo de pessoas possível, né? Agora, eu entendo que isso vai acontecer em toda igreja. A gente vai ter aquelas pessoas que a gente consegue se aproximar mais, né? Sim. E a gente vai ter aquelas pessoas que não são nossos inimigos. Jamais, né? De maneira alguma. Mas são pessoas que, por diversas situações, a gente não consegue estabelecer a amizade no nível de melhor amigo. Né? Mas nem por isso eu desprezo ou desrespeito, isso, exatamente. né? Ou ignoro totalmente a existência dela. Não. Porque eu acho que pior do que você entrar em conflito com alguém é você simplesmente ignorar a existência dela. O desprezo é uma coisa Ser que ignorado dói bastante. é uma coisa que Sim. dói na alma mesmo. Né? Você sentar ali dentro da igreja e você olhar e ver que as pessoas desviam o olhar para você. Não dão a mínima para você. Não dão a mínima para você. Isso faz até com que a multidão de pessoas que já participaram de igreja e que hoje em dia se consideram ainda cristãos, mas que não frequentam nenhuma igreja, ser tão grande como é. Sim. Que a gente vê as pessoas que se consideram, né, se rotulam desigrejadas, né? E aí você vai buscar na raiz ali o problema. Desprezado em algum momento. O desprezo. A maior parte desses problemas são relacionais, né? Dessas pessoas que hoje não conseguem mais frequentar uma igreja. Parece-nos, né, assim, que a maior parte dessas pessoas que saíram foi por causa desse lance da comunhão, né? Em algum momento essa comunhão, ela não existiu, né? Ela se quebrou e aí, sobretudo por questões relacionais, a pessoa acaba se distanciando. Isso pesa de uma forma tão grande que, assim, o desprezo, ele se manifesta no nosso organismo como doença. Quando a gente percebe que a gente está sendo simplesmente desprezado, desrespeitado, ignorado, vem as doenças emocionais, vem as doenças físicas, porque acontece um desequilíbrio dentro do nosso organismo, um desequilíbrio químico, um desequilíbrio hormonal, e aí você não tem mais qualidade de sono, a sua alimentação fica desequilibrada, ou você come demais, ou você come de menos, mas tudo por conta... Torna uma pessoa mais estressada, mais... Ou então, na defensiva, uma pessoa né? extremamente melancólica. Sim. Também, né? Que às vezes acaba se colocando muito no papel de vítima, porque não consegue ter estratégia para sair daquela situação. E quando a gente encontra pessoas nessa situação, a gente precisa estender a mão. A gente precisa estender a mão e tirar ela daquele lugar frio, gelado, sombrio que ela se encontra. E como que a gente estende a mão? Dando... direcionamento para as outras pessoas que a cercam, para que comece a enxergar, comece a ver. Não vai ser melhor amigo? Não vai ser melhor amigo. Sim. Mas também não vai ser inimigo, como o Alex falou. Não, Muito bom, gente, muito bom. Vamos ouvir mais uma música? Vamos lá. Digno do meu louvor, só tu és Senhor.
digno da minha vida, tu és Senhor, ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Vamos construir nossa vida em ti, Senhor. Tu és o nosso fundamento. Não há outro que seja tão grande como tu, Senhor. Aleluia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. É isso aí. Eu gosto bastante dessa música. Em Vila Maria, a gente tá organizando um coro jovem pra um culto especial que nós vamos ter, e a gente Legal. tá ensaiando essa música. Tá Nossa. ficando show de bola, show de bola. A Nossa, deve garotada tá tá lindo mesmo. arrebentando. A garotada... Essa turminha nova, eles são mais refinados, né? Pode falar de Vila Maria. Vila Maria mora aqui Bate- no meu coração. bate forte. Nossa, os melhores momentos de adoração e de comunhão eu vivi nessa comunidade. Então, assim, eu sou apaixonada. Um beijo pro pessoal da Vila Maria. Ah, eu não vou falar muito porque é minha igreja, né? Sim. Então, aí o pessoal vai achar que eu tô puxando sardinha. Mas eu gosto muito de Vila Maria. Eu sou feliz em Vila Maria. Como diz o pastor Gilberto, sou feliz. Muito bom. Pastor e Luanda, diaconisa? Não, diaconisa não. Colaboradora.
A gente falou muito sobre comunhão e tal. A gente é da música, né, Lu? O pastor Sim. hoje ele veio mais na contenção ali, né? Porque Hoje nós dominamos hoje aqui, é primeira a vez. gente que domina o Vou negócio. trazer Bíblia aqui, ó. Engraçado, gente, é que o papo, antes de começar, eu falando, cuidado, pastor, pra não deixar muito teológico o papo aqui. Vamos equilibrar. Mas a gente que convive na música, você que tá assistindo a gente que convive na música, não é fácil conviver em um ambiente onde você precisa construir algo que precisa de muitas peças, porque música tem muitas peças. Sim. E tem muito tipo de música. Então a gente tem música que a gente faz com grupo grande, a gente tem música que a gente faz com coral, a gente faz música como hoje, poucas pessoas, a gente faz música solo, a gente usa playback, enfim. É muito difícil, envolve gosto. De vez em quando dá ruim, né, pastor? De vez em sempre. De vez Não, em 15 brincadeira. dias dá um atrito ali, né? O que é fundamental para que a gente supere? Porque não adianta, uma hora vai acontecer a discordância, né? O que a gente precisa para superar esse tipo de coisa? Para que a gente vive em comunhão, conviva bem, some pro reino. O que a gente faz? Eu acho que, assim, a igreja é um ambiente tão rico, né, na sua diversidade. Você tem gente de todos os lugares, de todas as classes sociais, né? Gente, como você falou, com gostos diferentes, com preferências diferentes, com técnicas, né? Quando a gente vai para a parte aí da técnica, né? Gente com técnica mais apurada do que o outro. Então, assim, é um ambiente que, sociologicamente, tem tudo para dar ruim. Né? Tem tudo para ter problema toda semana. É uma bombinha relógio, né? Porque é ser humano, né? Convivendo. Eu acho que o que faz da igreja esse ambiente tão diferente e que leva a gente para lá a cada semana, né? Para os nossos encontros comunitários, é justamente essa capacidade que a gente tem de conviver uns com os outros. Apesar de tudo isso que a gente citou. A gente tem essa capacidade. Não é incomum, né? Alguém falar alguma coisa que me magoou, me chateou, fazer alguma coisa que me chateou, mas a minha capacidade, aliás, a capacidade que o Espírito Santo nos dá, né? De superar todas essas coisas e continuar convivendo, apesar das falhas. Porque não tem ninguém perfeito, né? Na igreja não tem ninguém perfeito, nem na administração das músicas e da arte, e nem também do lado de cá, né? Não tem ninguém perfeito. É todo mundo imperfeito buscando Quem faz, a perfeição quem em Cristo. assiste. Só que a igreja, o que tem de diferente da igreja, de qualquer outro ambiente secular, de qualquer clube, escola, faculdade, trabalho, é justamente essa capacidade que Deus nos dá de viver em unidade. A gente só vive assim porque Deus nos ajuda. E aí a gente consegue fazer uma coisa que é muito importante, que é se perdoar uns aos outros. Diante das nossas ofensas, né, que nós às vezes trocamos, dos nossos desentendimentos, essa capacidade de perdoar. Eu acho que essa capacidade não pode faltar em nenhum de nós. A gente precisa sempre buscá-la de Deus, para a gente continuar conseguindo conviver. Então a gente supera, né? A gente tem falado hoje que a gente vive assim numa geração que é muito assim, para você trabalhar com ela é muito delicada, difícil, né? né? É difícil. Mas eu acho que não é só dessa geração. Eu acho que isso é do ser humano, né? O ser humano sempre foi assim. A gente sempre vai ter esses atritos, né? Quando a gente se relacionar. Sempre vai existir. Mas na igreja é diferente na nossa capacidade de conviver, né? De se perdoar uns aos outros. E, pastor, do ponto de vista teológico, agora nem estava na pauta essa. Vamos lá. Do ponto de vista teológico, o que é perdoar? Tem uma definição de um pastor nosso, inclusive, você conhece ele, o pastor José de Oliveira.
Ô, pastor Zezinho, um beijo. Aí, Pastor, um beijo. busquei uma referência de peso agora, né? É. O pastor Zé de Oliveira, ele fala que perdoar é fazer o outro renascer na sua memória sem a lembrança que fez dele uma pessoa não grata. Rapaz, que lindo esse negócio, né? Ele falou isso e eu nunca mais esqueci. Muito bonito isso. Cara. Fazer o outro renascer na sua história. Permitir com que o outro renasça, né, na sua história. Biblicamente, o perdão é uma condição para a adoração. A gente precisa perdoar uns aos outros, da mesma forma que nós somos perdoados por Cristo Jesus. Foi o próprio Jesus que ensinou, né? Se você Sim. tem alguma coisa contra o seu irmão, antes de deixar a sua oferta, Vai lá. converse com ele, se acerta com ele e depois vem e traga a sua oferta. Então parece que o perdão é uma necessidade, né? Uma condição que a gente tem para poder continuar adorando a Deus de maneira agradável. Ou não, né? Se eu for um cara que eu vou na igreja só para cumprir tabela, só porque tem que ir, né? É um costume, é um ritual. Aí eu não vou me importar muito com isso, né? Com o que o outro pensa, o que o outro deixa de pensar, o que eu fiz, né? O que eu deixei de fazer. Você só despreza. Só. Sim. Só que aí é cumprir tabela, né? Aí é ir só porque tem que ir, né? Porque o pai tá indo, a mãe tá indo, vão. porque eu sempre fui. É vão, né? É vão. E perdoar é uma evidência da sua comunhão com Deus. Se você consegue perdoar o seu próximo, isso demonstra claramente a sua comunhão, o seu nível de comunhão com Deus. E falando nessa questão de organização, né, do culto e como que tudo isso consegue ser construído com várias peças, como você falou, mas de uma maneira harmônica, né? Mas de vez em quando dando alguns atritos, a gente tem um motivo maior, né, de todos. Porque quando a gente para pensar, não vai ser o meu gosto musical, não vai ser aquilo que me agrada, mas eu preciso montar ali uma linha de adoração que mostre para o mundo o Cristo que nós servimos. Né? Então não é simplesmente, eu vou escolher essa porque eu gosto do tom, eu vou escolher essa porque... Vira karaokê, né? E não, é mostrar Cristo para o mundo. E aí, quando você tem a comunhão, não só com a sua equipe de ministério de louvor, mas também com o seu pastor, aí você consegue ter essa humildade de chegar e falar, pastor, qual que vai ser a série de mensagem, né? Para ver naquilo que eu posso contribuir com as músicas. E às vezes o pastor vai tirar uns temas assim, que você vai aqueles falar... títulos de mensagem de 2 linhas, né? Como ser... Aí você fala, e agora? O que eu vou cantar, né? Mas aí você vai pedir um esboço, pelo menos para você estudar, para você pesquisar, para você montar ali a adoração. E com isso vai se derrubando barreiras. Porque aí, olha, gente, não é o que vai te agradar, o que vai agradar o outro. É o que a gente tem que fazer. É o que tem que ser feito para o reino. Eu acho assim que esse tema também é um tema assim muito subjetivo, né? Quando você fala em perdão. Porque não tem como eu saber se você não perdoou alguém. Eu não consigo fazer essa avaliação, né? Então se torna algo subjetivo, né? E até necessário da gente abordar esse tema, né? Com mais vezes, né? De fato, no nosso dia a dia, na nossa igreja. Um exemplo bíblico para a gente poder pensar nisso, eu acho que é o de Caim e Abel. Porque você tem 2 pessoas, são 2 irmãos, os 2 estão adorando, os 2 estão oferecendo adoração a Deus. Mas Deus, ele não aceita o sacrifício de Caim, né? Ele só aceita o sacrifício de Abel. Abel oferece... Eu até falo assim que o sacrifício de Abel, ele é mais feio do que o sacrifício de Caim. Porque Abel, como pastor de ovelhas, vai lá, então eu imagino, ele oferece lá o animal, aquele lugar cheio de sangue, né? Um negócio esquisito de ver. O bichinho morto. O de Caim, Caim é lavrador da terra, né? É uma boa salada. Bota lá as frutas, um negócio bonito. Prato bonito. Então, se eu fosse escolher, eu ia falar, não, o de Caim. É mais bonito, né? Mais apresentável.
Assim é na igreja, né? Às vezes a gente olha assim superficialmente, a gente fala, não, esse aqui cantou melhor do que esse Sim. aqui tocou melhor do que esse, Tem né? mais técnica. Ou ainda a vida desse parece estar melhor do que esse. Só que a adoração eu acho que é uma questão que só Deus consegue de fato avaliar. Só Deus. Então Deus avalia nesse caso desses dois irmãos e Deus diz que o aceitável é o de Abel. Deus rejeita o sacrifício de Caim. A gente conhece essa história, né? Isso traz ódio no coração de Caim. Caim vai lá e faz o que ele fez, né? Levanta e mata o seu próprio irmão. Na sequência dessa história, o texto vai dizer assim, que Deus pergunta para Caim, o que você fez? E Caim fala assim, eu não fiz nada. Então, assim, há um certo cinismo, né? Sim. Também assim, Automático, né? É o cara que tá fazendo apenas um desempenho, né? Ele tá adorando a Deus, mas aquilo ali não passa de um desempenho. Acabou de matar o irmão. Acabou de matar o irmão, cara. E agora ele tá, não, tá tudo bem. Uhum. E Deus sabe que não tá tudo bem, né? Então, eu acho que a gente precisa avaliar também o perdão nesse ponto de vista. Deus sabe quando não tá tudo bem. Deus sabe, né? Deus sabe quando eu acabei de matar o irmão. Jesus falou que não precisa pegar mais uma arma para matar o irmão, né? Sim. Jesus, ele trouxe um novo sentido para isso no Novo Testamento e disse, olha, qualquer um que tiver raiva do seu irmão é como se estivesse matando ele. Já é um assassino, já. É. Então Deus sabe, cara, quando eu chego no ensaio e eu não tô bem, né? E a minha vontade, se não é matar, se eu já não matei, né? É matar. Deus sabe. Deus sabe quando eu chego na igreja para adorar, para prestar o meu culto. Deus sabe como é que foi a minha semana. Se eu tô... A gente costumava falar, né, na nossa época, de mal, né? Se eu tô de mal. Deus sabe se eu tô de mal com alguém. Deus sabe se eu tô com raiva de alguém, se eu não perdoei alguém. Deus sabe se eu tenho algo contra, né? Se eu quero, sei lá, revidar, se eu quero descontar. Deus sabe se... Esperando ali, te pego na curva, né? Na hora que você menos esperar, eu vou me vingar. Então, Deus sabe quando nosso coração tem essas coisas, né? Então, daí essa necessidade de sempre nos colocarmos diante de Deus e falar, Senhor, não deixa que essas situações, elas fiquem impregnadas, né, dentro do meu coração, na minha vida. Eu sou ser humano, isso pode acontecer. Sim. De eu ter esses sentimentos ruins, mas que isso não fique, né, assim, enraizado dentro de mim, porque isso faz tanto mal para mim, quanto faz mal também para aquele que eu não tô me relacionando bem. A Luanda falou um negócio que eu gostei muito, que é aquele lance que se você tá no relacionamento com Deus, você consegue perdoar. Sim. E eu me lembro de situações em que, às vezes, assim, a gente não aguenta nada. A gente já vai na defensiva, já pensar, esperando acontecer alguma coisa pra você ir lá. E às vezes isso é explosivo, é na hora. Então, assim, de manhã aconteceu alguma coisa no culto. Então você já vai pro ensaio à tarde, armado já, Sim. só esperando. Só que às vezes a gente é pior do que isso. Porque às vezes no ensaio à tarde não acontece nada. E você tem paciência de esperar até que aconteça. E às vezes no outro sábado não acontece, no outro não passa um mês e não acontece. E aí você tá ali esperando. E aí quando acontece você pá. E a gente tem paciência de esperar pra dar o troco. Mas a gente tem dificuldade de ter paciência pra aguentar ali no momento, entendeu? Isso é um desafio, porque você ficar aguardando o deslize do outro para chegar e apontar o dedo, acusar, falar você também, né? É uma forma de você ter tempo para maquinar o mal, né? Sim, sim. Ter tempo para É maquinar premeditado, o mal. né? Sim. Até ontem, na minha casa, a gente teve um encontro com os jovens da igreja, uma noite de inverno e tal. Aí um esqueceu o carrom. O que estava responsável pelo carrom esqueceu o carrom. Aí o pessoal brincalhão, a galera toda foi em cima Coitado, era a única dele. tarefa dele. Exatamente, era a única tarefa do coitado. Aí todo mundo, você esqueceu. E
pesaram em cima dele. Passou uns minutinhos, a minha filha falou, a Vitória falou, fulana, cadê a placa que tinha que trazer? E a que estava mais apontando, esqueci. Aí o pessoal, pronto! Aí lá vem o pastor com a palavra, tá vendo? Tá vendo? É fácil falar do problema do seu próximo, né? Mas quando se vira contra Tá você... vendo como vocês são tudo ruim? né? Beijo, Esdras e Júlia. Aí já entregou o nome, Esdras e Júlia. Mas a gente tem facilidade de esperar para dar o troco, que é muito mais difícil do que simplesmente deixar para lá, esquecer. Eu gosto muito da percepção bíblica que fala assim, que Deus pega o nosso pecado e joga lá no fundo do mar. Cara, Deus esquece o nosso pecado, mas a gente não esquece o pecado do próximo. E a gente fica esperando o momento de... E aí a gente ocupa até o papel de Satanás, porque é Satanás que faz isso, né? Exatamente. Fica ali maquinando Satanás, e acusando, né? E que fica ali, ó, você fez Sim. isso, você fez isso. A gente precisa entender o seguinte, que na maioria das vezes não vai ser fácil você ter essa iniciativa de falar, não, eu vou perdoar, vou esquecer a falha do meu amigo, do meu parceiro de ministério e vou seguir em frente. Às vezes, na maioria das vezes, a gente vai precisar de ajuda, vai precisar ali de um acompanhamento do pastor, de você ter a habilidade também de se abrir, porque as pessoas hoje em dia são muito fechadas devido a esse individualismo. Então, se abrir e falar, pastor, olha, eu tô com essa dificuldade. Tô magoado. Tô magoado, a pessoa fez isso comigo, mas eu tô disposto a alinhar os pensamentos e Seguir mutuamente em frente. nos perdoarmos. Agora, sozinho, às vezes você não consegue. Você às vezes vai tentar resolver uma coisa e você acaba arrumando vai piorando. outra. Né? Então, peça ajuda. Eu acho que pedir ajuda é um sinal também de humildade, sabe? Sim. A gente não sabe tudo nessa terra. Então, assim, o fato de você chegar e falar, olha, pastor, eu preciso da sua ajuda. Eu já perdoei no meu coração o irmão, mas eu não sei mais o caminho para chegar novamente nele, sabe? Para olhar de novo no olho dele, para dizer isso para ele. Eu não sei mais o caminho. Porque vai formando muros, né? Sim. E esses muros vão crescendo, 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 e a gente Tem um não tem... labirinto enorme. A gente se perde ali e fala, não consigo mais. Então, me ajuda, né? E aí, quando essa ajuda ela vem, esteja aberto. Se você foi a parte ofendida e chegar alguém também para pedir, se abra também, né? Para aceitar esse pedido de perdão. Acho que os dois lados, eles precisam estabelecer a dinâmica da humildade aí para de fato, né? A gente não ser só um ritual de lavar os pés, né? Mas realmente lavar os pés e o coração para viver uma nova história. Cada um tem a sua cruz para carregar. Para algumas pessoas, o perdão é o que deixa a cruz, é a madeira pesada, né? É a madeira pesada. Sim. Só que a gente precisa dar o passo à frente. Sim. Não é algo que dá para ser ignorado. Eu acho que a gente vive num tempo que tá todo mundo meio na defensiva. Qualquer coisa às vezes magoa. Eu acho que a gente falou sobre quem fez um mal, quem, né? A gente tá trazendo mais ou menos nesse aspecto. Mas às vezes a pessoa fala alguma coisa e ela é só desmiolada, ela não é má. Né? Então, às vezes alguém fala alguma coisa pra gente, e não por maldade, às vezes escapa, porque a gente também encara desse jeito, né? Ah, ele falou isso porque não gosta de mim, tal, quer me humilhar, quer não sei o quê, mas às vezes a pessoa é só desatenta, né? só solta e aquilo machuca a gente. Fere. E eu acho que pra você que tá ofendido, que tá assistindo a gente, tenta visualizar por esse ângulo também. Né? Às vezes a pessoa falou por uma desatenção, né? Porque cada um tem a sua forma de assimilar as coisas. Então, às vezes você fala alguma coisa, pra mim não ofende. Mas, às vezes ele fala a mesma coisa pra você, e aí você ofende. Sim. E a gente é cada um de um jeito, né? Eu acho que esse exercício, ele é muito legal de se fazer, Fábio, porque
Aliás, eu tento fazer isso, né? Eu falo para Luanda em casa, falo para as meninas, né? Em qualquer situação. Acho que o desafio é sempre assim, ó. Tenta olhar por outro ângulo. Tenta olhar de outra forma, né? Quando alguém, às vezes, vem falar, pastor, mas olha, fulano me falou isso ou falou aquilo. Eu tento fazer esse exercício com a pessoa, mas será que ela realmente quis dizer o que você entendeu, né? Será que é isso mesmo? Será que é por esse caminho? Porque eu tento, assim, fazer esse exercício de encontrar o lado bom, sabe, das pessoas. E acreditar que nem sempre tudo que as pessoas vão falar para mim, elas vão falar para me ofender, elas vão fazer para me ofender também. Eu tento fazer esse exercício. E mesmo quando for, cara, quando for propositalmente, e você perceber, puxa, foi proposital. Eu penso que o modelo que a gente tem é Cristo. Jesus é o nosso modelo. Jesus nunca revidou. Jesus nunca foi se relacionar com o outro, né, com coisas ruins no coração, ou pensando assim, agora eu vou dar o troco porque eu sei que ele tentou me ferir aqui ou ali. Ele nunca fez isso. E ele sabia tudo em sua totalidade. Ele né? sabia, ele ceou junto com o traidor, o cara que ia trair ele e mandar ele pra cruz. Ele ceou junto com esse cara, sem fazer a mínima diferença, né? Como a gente conversou aqui há pouco. Então, o que Jesus tinha no coração, o amor perdoador, eu penso que ele precisa fazer parte da minha vida, né? da nossa vida como comunidade na igreja. E a igreja, ela só é, como eu repito, né? Só é diferente porque a gente tem isso. Porque fora da igreja, fora desse ambiente de culto que a gente está falando, as coisas são diferentes. Então, tipo assim, você deu, então se agora você aguenta. Você fez isso, então agora toma isso. Até a brincadeirinha, se não aguenta, não desce pro play. Não desce pro play. É nessa linha. Na igreja, não. Na igreja, a gente faz de maneira diferente. E é tão legal que o culto público, né? Ele ajuda a gente nesse exercício. Caráter edificador, né? Cada vez que você chegar lá, é o Espírito Santo se confrontando você, né? E aí, como é que tá? Como é que tá a sua vida, seus relacionamentos? Como é que tá a sua vida com seus amigos, com seus irmãos, com o pessoal aqui da igreja? Cada vez que a gente chega, eu acho que o Espírito Santo vai, assim, lapidando um pouquinho mais a gente. Pra gente não tornar isso algo comum, né? Esse tipo de sentimentos ruins, é comum mesmo, eu não gosto dele, ele não gosta de mim, a gente não se fala. Cara, não, na igreja tem que ser diferente. Senão não faz sentido, né? Não gosto dele, não gosta de mim, tá tudo certo, vamos seguir. É muito bom. Nossa, gente, enriquecedor ter vocês aqui. Vamos ouvir mais uma música? Vamos Vamos lá. adorar. Então vamos lá, gente. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. O
Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Essa música também é bem legal, né? Fala de graça. E eu gosto da parte que ela fala: governa o mundo com sua justiça. Eu acho que traz pra gente aquela ideia, abrindo os horizontes um pouco aqui, aquela ideia de missão mesmo, Sim. eclesiológica. E por quê? Porque a missão, ela não é invenção nossa, não é invenção da igreja, mas a igreja, ela é comissionada por Deus. Não foi o pastor que inventou a missão. A missão da Igreja Adventista da Promessa, ela não foi inventada pelo presidente, pelo superintendente, pelo pastor local, mas ela é bíblica, né? Ela é revelada para nós. E, assim, o perdão, ele não é o fim da missão. Então não é assim: beleza, eu entendi, pastor, eu entendi que eu tenho que perdoar, eu entendi que eu preciso de ajuda para perdoar, então eu vou fazer isso, aí beleza, acabou. Não, a gente faz isso para estar pronto para cumprir com a missão, né? Sim. Para realmente poder ter a adoração comunitária, para poder adorar a Deus, para poder estar diante de Deus, né? Essa música, ela fala até: Jesus, eu canto porque hoje livre eu sou. Você é livre do quê? Você não é livre mais de culpa, porque você aprendeu a perdoar. Você é livre porque você não tem mais o peso do não relacionamento com o outro, né? Você não tem mais o que esconder. Porque quando a gente tem problema, a gente mascara as situações. E quando a gente alcança isso, a gente é livre. E essa liberdade faz a gente ir. Faz a gente pegar e sair do ambiente das quatro paredes da igreja e ir de encontro às outras pessoas para falar: você também pode ser livre. Porque quantas pessoas aí fora que não perdoam, que não aceitam o próximo como ele é, e que querem a ferro e fogo impor as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, desprezando totalmente a visão do outro. E aí, quando a gente é livre de fato, porque Cristo primeiro nos perdoou e nós aprendemos a perdoar, a gente consegue ir e proclamar esse reino. A Lu é da área da saúde, né? Ela vai saber dizer isso melhor do que eu. Mas um machucado, ele impossibilita você de fazer... Ele tira a sua liberdade, né? Se você bate o dedinho do pé e você quebra o dedinho do pé, você não vai andar direito, você não vai poder correr... Você vai ter dificuldade na hora de... Você tá sentado, eu tô falando porque eu já machuquei o dedinho do pé. A hora de levantar, você vai precisar de um apoio. E eu acho que esses ferimentos, eles impossibilitam a gente disso aí, de ser livre. De ser livre. Né? Porque é a mesma coisa. Se eu sou... Lógico, eu sou uma fisioterapeuta. Mas, por exemplo, se eu fosse um pneumologista e eu fizesse uso de cigarro e falasse para você numa consulta: você precisa parar de fumar. Eu estaria falando para você fazer algo que eu não faço, algo que eu não vivo, né? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E você não vai parar de fumar. Você não vai parar. Você vai continuar. Ele fuma, então... Fala: meu médico tá me orientando dessa forma, mas ele vive de outra.
Então, assim, a nossa vida é esse livro aberto, é essa carta para o mundo, é o que mostra realmente que todas as algemas caíram por terra, né? E a gente pode se apresentar diante das pessoas sem o medo da acusação. Porque às vezes a gente deixa de proclamar o reino porque a gente fica com aquela questão, não, mas se eu falar sobre isso, a pessoa pode me acusar. A missão é inviabilizada. A missão se torna... Eu acho que é inviável. essas duas direções mesmo, né? Então, tanto a falta de perdão, né? Ou de perdoar, ela me impossibilita a sair para cumprir a missão, tudo isso vocês já falaram. Eu acho que tem uma outra direção também, que é de lá para cá, né? Aí a Luanda citou aqui Cartas para o Mundo, que foi a primeira música que a gente cantou Sim. aqui, né? Eu acho extraordinária a letra dessa música, porque ela nos desafia, né? Aquilo que a Bíblia já nos desafia, a sermos essa comunidade que mostra o reino de Deus para as pessoas. Então, eu acho que a pergunta que a gente precisa fazer às vezes, cara, é assim, como as pessoas nos veem? Como as pessoas veem quem está dentro da igreja, né? Tem um pastor aqui contemporâneo que ele diz que muitas pessoas deixaram de frequentar a igreja ou não querem nem saber de igreja por causa das pessoas da igreja. Entendeu? Então, às vezes... Os crentes. Por causa dos crentes da igreja. Por quê? Porque do lado de fora da igreja, ele vive um ambiente onde está todo mundo se matando um ao outro, literalmente. Com raiva, com mágoa, né? Gente que não consegue se perdoar, gente que não consegue viver junto. Esse é o ambiente do lado de fora da igreja. Aí, de repente, ele quer olhar para dentro da igreja e ter esse ambiente que seja diferente. Ele fala, não, puxa vida, lá as pessoas vivem diferente. Elas se perdoam, elas se amam, né? A filosofia deles é cooperativa, Sim, né? Sim, eles se ajudam uns aos outros, eles se apoiam. Mas se as pessoas não verem isso, então, no início da sua fala, né, eu acho que o perdão, ou aliás, no exercício do perdão, a gente vai cumprindo a nossa missão. Porque uma das formas da igreja cumprir a sua missão é ela mostrar o reino de Deus para as pessoas. Ela dizer, ó, o reino de Deus vai ser assim. Vai ser esse ambiente aqui. Um ambiente onde as pessoas vivem bem. Elas se dão, né, umas com as outras. Elas se relacionam bem umas com as outras. Elas se apoiam. Elas se ajudam. Eu até resgatei um texto bíblico aqui, Fábio, para compartilhar nesse sentido também. Jesus, ele disse assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aí Jesus diz assim, olha, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, no que as pessoas conhecem que nós somos discípulos de Jesus? Não é apenas quando a gente fala, eu sou um discípulo de Jesus. Mas elas também conhecem quando elas veem a forma como a gente se relaciona um com o outro, né? Sim. Se a gente é brigado, cara, um com o outro, aí de repente todo mundo sabe disso, mas chega lá na igreja, aí você levanta a mão de um lado da igreja e levanta a mão do outro lado da igreja. Aí o cara que vai lá visitar a gente fala assim, mas aquilo ali não é o Alex e o Fabinho? Então lá agora os dois juntos, vivem tretados, os dois estão... E trazendo mais para o nosso ambiente ainda, cara que às vezes no grupo... Eu prefiro acreditar que não existe isso mais. Mas aquela situação, o Fábio escolheu uma música, aí eu toco mal. Agora, quando eu escolho a música, eu vou e arrebento. Sim. Eu canto bem. Essa música... Nossa, como a Luanda cantou desanimada, esse louvor. Não, é o Fabinho que escolheu. Né? Mas cara, a comunhão, a unidade, né, o relacionamento, o perdão, eu acho que são marcas que ajudam a gente na nossa proclamação. Porque se a gente vive assim, o ambiente do culto é outro, né? Sim. É completamente diferente. Quem vai se sente bem, fala, puxa, como é legal aqui, né? Vocês vivem bem, parece que todo mundo é perfeito. Não, ninguém é perfeito. Todo mundo tem as suas falhas, todo mundo tem as suas limitações. A gente, às vezes, aqui
dá as tretas aqui, dá os problemas entre nós, mas a gente consegue. Todo mundo supera. A gente supera. Acabou, a gente tá livre. Isso aí. Né? E a Tá gente livre. é tão, em algumas situações, até mesmo, digamos, inocente, que a gente pensa que engana a Deus e pensa que engana as pessoas. Sim. Só que assim, a gente não está enganando nenhum dos lados, a gente não está enganando nem a Deus e nem as pessoas, porque as pessoas percebem nos mínimos detalhes quando existe realmente uma B.O.zinho. comunhão aparente apenas, né? Sim, eu acho que isso não é de hoje, como o pastor falou, né? A gente vê lá, a gente estudou na lição passada, né? O exemplo de Evódia e de Sintique, que Paulo fala, olha, parafraseando aqui Paulo, olha, gente, vocês têm que se acertar aí. E eram duas pessoas importantes, né? Eram duas pessoas que contribuíam pro funcionamento da igreja lá. Sim. Na carta aos Filipenses, né? A igreja de Filipos. Acertei? Sim. Rapaz, tô teólogo quase, Sim. hein? Você viu? Pastor Fábio. Nossa, você viu, cara? Já tá me ordenando, Pastor já. Fábio. Mas eu acho que são os estágios, né? Perdoa, se apoia, e aí a missão Vai. Sim. vai que vai, né? Vai que vai. Às vezes a gente vê até exemplos de igrejas que dão uma explodida assim do nada. E eu acredito que são problemas resolvidos, né? Às vezes fica um tempo ali, semanas, meses, anos, e a igreja tá ali. E tem tudo pra ir, mas nunca vai. Nunca vai, nunca vai, nunca vai. De repente, o negócio explode, a obra anda, né? Nós já ouvimos relatos de pastores que pegaram uma igreja de 40 anos e ali 5, 10 pessoas e não saía daquilo. E quando começou a entender a dinâmica da igreja, começou a perceber vários problemas relacionais e As feridas abertas, né? foi tratando. Quando a igreja estava se tornando realmente, de fato, ela começa a alcançar a vizinhança, o bairro, O povo a começa a cidade, vir. pessoas de outros locais começam a vir e o prédio físico da igreja nem suporta, né, a capacidade de tantas pessoas que querem estar ali. Isso é um problema que todo pastor Participar quer ali. ter, né, Gostaria de pastor? ter, lógico. Gostaria, né, de Sim. que na Convenção Paulista tivessem 10 igrejas, olha, não cabe mais. Com um problema desse para resolver. E eu penso que os conflitos, eles sempre vão existir, né, Fábio? Sempre. Fazem parte das nossas relações humanas, né? É a maneira de resolvê-los, é como a gente lida com eles que faz toda a diferença para nós. Tem um pastor que ele fala que esse lance da desunião é algo que é lastimável. Não apenas pelo fato em si, né? O problema ali instaurado, mas porque é uma afronta contra aquilo que a gente prega. Então, pessoas que não conseguem se dar, que não conseguem se relacionar, acabam sendo incoerentes com aquilo que estão pregando, né? Que estão confessando. Se a gente confessa a Deus, a Cristo, ao reino de Deus como esse reino de amor, esse reino onde uns cuidam dos outros, né? Uns apoiam uns aos outros, uns se importam uns com os outros. Então isso tem que ser vivido na prática. A gente precisa se esforçar para viver isso na prática. Você citou Paulo. Paulo diz assim, olha, esforcem-se para manterem a paz uns com os outros. É o nosso desafio. Gente, fim, acabou. Passou rápido. Sou. Gente, muito bom, muito bom. Nossa, tô muito feliz de receber vocês aqui. Espero que isso Ai, que aconteça bom, mais que muitas bom. vezes. Que bom. A gente que agradece. Muito feliz. Pastor, eu queria, assim, não tá no script também, mas eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali Vamos lá. e para que o senhor desse uma palavra para essa turma que é muito esforçada, que ensaia, que se preocupa com o culto, e que tá tendo dificuldade
com os seus pares, com os seus irmãos, com os seus amigos na igreja. Eu queria que o senhor desse uma palavra para essa turma que está acompanhando a gente. Ok, vamos lá. Eu queria dar uma palavra aí para o seu coração, tá bom? Eu queria perguntar para você, como é que está o seu coração? Quais são os sentimentos que você tem deixado aí armazenar, sentimentos ruins? A gente falou aqui de alguns deles, né? Mágoa, raiva, ódio, não sei. Quais são os sentimentos ruins que, por acaso, você tem deixado ficar dentro do seu coração? Eu queria que você avaliasse agora esses sentimentos com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. E que você pudesse pedir para o Senhor ajudar você a tratar isso. E a gente acredita que, de fato, sozinho nós não conseguimos. Sozinho a nossa vontade às vezes, chutar o balde, né? Como a gente diz. Mas eu queria que você pudesse agora confiar no Senhor e pedir para Ele te ajudar a conviver com essas pessoas que estão do seu lado, que Deus colocou do seu lado. São pessoas para te ajudarem e são pessoas também para você ajudar, tá bom? Que você possa ter o seu coração puro, né? O salmista pergunta assim, quem vai subir ao monte do Senhor para adorar? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. Amém. Lu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui com a gente, cantando, com a Vitorinha. Uma alegria. Muito bom. Uma realização de um sonho, cantar ao lado da minha filha, né? Que bom, Sonhei muito tempo com isso e graças a Deus hoje chegou o dia. Aí você fica esperta que ela tá te passando a perna, viu? Pode passar à vontade. Já tá livre, né? Pastor, muito obrigado, viu? Prazer. Satisfação enorme ter o senhor aqui. Amém. Deus abençoe o projeto, que você continue alcançando, abençoando a vida de tantos ministérios, né? Tantas igrejas que a gente tem espalhadas aí pelo Brasil, pelo mundo, onde chegar esse programa, que Deus te use nas mãos dele, em nome de Jesus. Pastor, eu vou pedir pro senhor orar, mas antes a gente tem um desafio aqui. Um desafio já do programa. Quem vem tem que, infelizmente, tem que entrar na onda. Que é o mais que som em uma palavra. Então eu vou pedir pro pastor orar e aí depois vocês dizem, não precisa explicar, é só jogar o pessoal que se vire, entendeu? O pessoal que se vire. O senhor pode orar pra gente, por favor? Posso sim. Meu Deus, muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos aqui, conversando sobre a tua igreja, sobre o nosso serviço na tua igreja. Nós oramos para que o Senhor nos ajude em relação a tudo que conversamos. Ajude a gente a manter o nosso coração puro. Livra a gente, Senhor, dos sentimentos errados, dos sentimentos ruins. Ajuda a gente a viver como o Senhor gostaria que a igreja vivesse. Uma igreja que seja uma comunidade de amor, uma comunidade de paz, de alegria, uma comunidade de união. Que assim nós sejamos, uma comunidade de perdão. Que assim seja a sua igreja. Cada um de nós, que o Senhor nos ajude nesse desafio do nosso dia a dia. É a nossa esperança, é o que nós precisamos e pedimos no nome de Jesus. Amém. 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 Lu, mais que som em uma palavra. Graça. Pastor, mais que som em uma palavra. Serviço. É mais que som, é adoração. Até a semana que vem. Olá, querido amigo, querido irmão, irmã, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Felipe, eu estou aqui para te fazer um convite especial. Nós estamos aqui exatamente agora no estúdio da TV Viva Promessa e hoje nós estamos aqui no estúdio do programa Sala Pastoral. Você sabe que a TV Viva Promessa é uma iniciativa da Igreja Adventista da Promessa para a pregação do Evangelho nesse ambiente virtual. Eu queria convidar você para fazer parte desse projeto. E como você pode ajudar? Sendo um amigo da missão. Os amigos da missão são aquelas pessoas que nos ajudam a manter o projeto da TV Viva Promessa caminhando para a glória de Deus. Eu quero convidar você para participar conosco desse projeto. Acesse o nosso site amigosdamissão.org e seja você também um amigo da missão. Deus te abençoe.